Alô amigos, bem-vindos ao episódio número 82 do podcast Qualquer Dia Muito Tempo. Olá! Oi, e de repente o vizinho decidiu deixar cair alguma coisa. Cá estamos. Eu demorei mais tempo do que antecipei a trazer mais um episódio, mas vocês, se me seguem no Instagram, sabem que tive estas últimas semanas a fazer a mudança para Lisboa, finalmente. Eu não vos sei explicar o quão feliz eu estou acerca desse assunto e, embora ainda estejamos numa fase muito inicial do que é estar a morar aqui em Lisboa, aliás, todo este mês foi passado uma semana em Lisboa, uma semana no Algarve, uma semana em Lisboa, uma semana no Algarve, não só porque ainda tenho coisas para fazer em Lisboa, no Algarve, como todas essas viagens nós acabávamos por aproveitar para trazer coisas do Algarve cá para cima, porque agora com o Duarte a cadeirinha dele é fixa e obviamente mesmo não fosse fixa ele tinha que lá ir no carro, não é? Então acaba por limitar um bocadinho a quantidade de coisas que nós conseguimos levar dentro do carro e isso tem dificultado um pouco as coisas, então temos que fazer bem mais viagens do que aquelas que seriam as essenciais noutra altura qualquer da vida. E obviamente isto seria sempre chato, mas neste mês em que a gasolina e o gasóleo estão a preço de ouro, não, uma coisa mais valiosa que ouro, tipo meteorito, pozinhos de Júpiter, talvez esteja mais perto. Nós já gastámos tanto dinheiro em gasóleo este mês que eu não vos consigo explicar. Eu acho que já gastámos mais dinheiro em gasóleo este mês do que em comida, o que é um pouco preocupante e põe um bocado as coisas em perspectiva e mostra-nos o quão errado está o nosso mundo. Se bem que, por outro lado, lá está, depois são aquelas questões que uma pessoa na vida cotidiana chateia-se, porque obviamente uma pessoa com um carro precisa de gasóleo para andar, mas por outro lado a minha parte sustentável da cabeça fica meio contente pelo gasóleo e a gasolina estarem bué caros, porque sinto que acaba por ser um incentivo à utilização de outro tipo de meios de transporte, quer carros elétricos ou híbridos ou transportes públicos ou andar a pé até. Talvez se as coisas forem mais caras as pessoas acabem por utilizá-las menos, e eu sei que obviamente isto é de um ponto de vista privilegiado. Obviamente se vocês viverem numa cidade tipo Lisboa, tiverem um metro à porta ou autocarros, isto é tudo mais fazível do que se vocês viverem no Algarve, por exemplo, em que a rede de transportes é uma bela merda, e se vocês não tiverem carro não têm pernas praticamente. Eu já houve um episódio aqui do podcast em que eu falei sobre toda esta questão dos transportes públicos no Algarve, e obviamente é possível andar a pé até um certo ponto, né? Porque uma pessoa não precisa quer dizer, uma pessoa nunca precisa, mas não quer fazer uma caminhada tipo aos Alpes cada vez que precisa de ir ao centro comercial para arranjar um sapato, por exemplo. Mas vocês percebem o que eu quero dizer. E eu falo sobre isto muitas vezes com o Ricardo, que é a nossa... estamos sempre meio divididos entre era bué da fixe que a gasolina começasse a ser bué da cara, para não só as pessoas começarem a querer alternativas, como os próprios governos arranjarem alternativas, porque ao as pessoas estarem descontentes e reclamarem, os governos são obrigados, ou deveriam ser, a tomar medidas para bem da sua população, estão a perceber? Então, eu não sei até que ponto o facto da gasolina estar a aumentar tanto preço neste último tempo não é um sinal de que as coisas estão a mudar, porque felizmente os carros elétricos são cada vez uma coisa mais comum e obviamente acredito que nem 10% da população mundial tenha carros elétricos, mas já não é uma coisa assim tão rara como era tipo há 3 anos atrás. Percebem? Assim que é uma coisa que está a evoluir bastante rápido e provavelmente as empresas de combustíveis fósseis estão a sentir essa pressão, porque por mais que eu sinta que as coisas em relação às alterações climáticas estão a andar e evoluir muito lentamente, assustadoramente lentamente para aquilo que é necessário para nós nos salvarmos a todos, eu acho que essa pressão e essas regras, tipo tratados de Paris
pá, aquelas... Já tipo, bué... Ai, eu estou com um discurso horrível, pareço uma adolescente de 14 anos. Já tipo, bué, mano, já estás a ver... pronto, desculpem. Mas eu sinto que já há muitos impostos nos combustíveis fósseis e já há aquelas metas de cortar as emissões de gases a não sei quantos % ao fim de não sei quantos anos, e isso acaba por ter uma implicação naquilo que os governos acabam por fazer em relação tipo, às gasolinas da vida, e há muitas empresas, felizmente, a querer alterar a forma como produzem os seus produtos, passa a redundância, tentar fazer com uma energia mais limpa, com energia renovável, que é uma coisa que nós precisamos tanto. E talvez isto seja um sinal de que, se calhar, as empresas de combustível fóssil, de petróleo e não sei o quê, estejam a ver o fim à vista. Eu espero bem que sim. Não pelo mal das pessoas, obviamente, quem tem essas empresas precisa de dinheiro, precisa de trabalho, mas a que custo, não é? Tipo, eu sinto e sou muito da opinião de que há empregos... É como a cena da carne, quando eu falo em que gostava que toda a gente virasse vegan no mundo, ou pelo menos diminuísse drasticamente o seu consumo, há sempre alguém que diz, ok, então e as pessoas que vivem disso? As pessoas que têm quintas e cuidam dos animais e precisam disso para sustentar-se a si e à sua família. Não pensas neles? Obviamente que penso, mas eu sinto que o mundo é evolução e a sociedade só avança se evoluir, e tal como antigamente haviam trabalhos que deixaram de existir, tentei lembrar-me de algum específico, mas neste momento não me estou a lembrar. Houve muitos empregos, muitos trabalhos que deixaram de existir ao longo do tempo porque se tornaram obsoletos e dispensáveis e até inúteis com a evolução das coisas, e foram substituídas por outros. E, por exemplo, há muita gente que é contra a robotização das coisas e está-se a substituir as pessoas todas por máquinas, e por um lado talvez seja verdade, mas por outro também vão ser precisos tantos outros empregos por causa disso, tipo pessoas que percebam de informática, de programação, para saber fazer e programar essas máquinas, pessoas tipo mecânicos para arranjar essas máquinas. Estão a perceber o que eu quero dizer? E eu sei que isto provavelmente não é assim tão simples quanto eu estou a fazer parecer, mas eu só quero transparecer para esse lado este ponto de que as coisas evoluem e têm de evoluir, e nós necessitamos, neste caso dos combustíveis fósseis, necessitamos desesperadamente que as coisas evoluam e mudem e que os combustíveis fósseis se tornem obsoletos, para deixarem de poluir este mundo que precisa tanto de nós. E nós temos muito pouco tempo para as coisas mudarem. Temos cerca de 7 anos para conseguir reverter a situação, para não irmos todos para o cacete. E a verdade é que eu não estou muito positiva acerca desse assunto, e é algo que eu confesso que tento nem sequer pensar, porque fico muito ansiosa e com muito, muito medo de como é que será a vida daqui a 10 anos, percebem? Eu lembro-me de ser pequena e pensar nestas coisas todas das alterações climáticas, e embora já tivesse muito medo na altura, sempre tive aquela cena, sempre senti que seria algo que eu ia sentir na pele, estão a perceber? Mas ao mesmo tempo parecia-me boeda distante. É aquela cena, eu lembro-me perfeitamente de ter 6 anos, por acaso é engraçado, eu vivia muito perto da minha escola, na altura em que eu estava no primeiro ano, então eu ia no banco da frente até à escola, no carro. E lembro-me depois de termos tido uma palestra com a GNR sobre segurança rodoviária, e deles lá terem dito que crianças até aos 12 anos tinham de ir não só no banco de trás, como naquelas cadeirinhas que são tipo um banquinho baixinho em baixo. E eu lembro-me de primeiro ter ficado surpresa porque estava a fazer mega transgressão. Eu sempre fui muito certinha em relação a cumprir regras e fiquei um pouco tipo... O senhor polícia, se descobre que eu vou no banco da frente, vai-me prender. Como ter pensado, tipo, ei, eu até ter 12 anos vai demorar bué de tempo. E aquele dos 6 anos até aos 12 anos, esses 6 anos que eu tinha pela frente pareciam infinitos. E é tão engraçado perceber como a nossa noção da passagem do tempo muda tanto conforme os anos vão passando. Porque a verdade é que 6 anos não é muito, mas 6 anos para mim, com aquela idade, era
toda a minha vida, percebem? É a mesma coisa que eu pensar agora, neste momento, como é que vai ser a minha vida daqui a 26 anos. Isto... Ai, desculpem. Mesmo parecendo daqui a 26 anos parece imenso tempo, eu já tenho outra maturidade e a noção da passagem do tempo e... como é que é de dizer? A comparação um pouco mais instalada em mim. Eu com 6 anos eu nem sabia... não sabia nada da vida, sabia ler e pouco mais. Então eu lembro-me tanto de pensar que esses 6 anos que faltavam era tipo fogo, como é que eu vou andar na parte de trás do carro até ter 12 anos? Parecia uma cena infinita e impossível de aguentar. E de repente lá estava eu, num piscar de olhos aí no banco da frente, sem cadeirinha, sem nada, e eu estou aqui com 26, a 4 anos dos 30. Olha, até me arrepiei. Juro que não estou a exagerar, não estou a mentir. Eu disse isto e arrepiei-me porque sinto-me old. E eu sei que é estúpido sentir-me velha com esta idade, mas respeitem a minha história. Porquê é que eu comecei a falar disto, a passagem do tempo? Vocês sabem que eu tenho uma fascinação por este tema, então qualquer coisinha que vocês me deem, neste caso fui eu que me dei a mim própria sobre o tema, eu vou e atiro-me e esbardalho-me toda. Estava a falar da questão das alterações climáticas. Eu lembro-me de ser pequena e sentir, de estar minimamente consciente que provavelmente seria algo que eu iria sentir e vivenciar, mas que parecia bué longínquo, então isso de certa forma acalmava-me. E de repente eu sei que não só é uma coisa que já está a acontecer, como daqui a muito pouco tempo pode começar a acontecer de formas muito, muito extremas e assustadoras. E fatais até em certas circunstâncias, em certos pontos do globo, em certas estaturas, não é esta a palavra que eu quero, mas estratos sociais, vocês percebem o que eu quero dizer. E isso é algo que me aflige mesmo, principalmente agora que sou mãe e penso, Fónix, como é que vai ser o futuro do Duarte, né? E obviamente eu estava... E sempre foi uma coisa que me atiraram um bocado à cara quando eu dizia que queria ser mãe, porque eu sempre fui um pouco chatinha sobre estas questões de sustentabilidade e alterações climáticas, então as pessoas atiravam-me isso à cara de género, és bem preocupada com isso, mas queres ter um filho que não só é uma coisa que aumenta bué a pegada ecológica, como vais estar a um futuro bué insustentável e perigoso. Eu há 3 anos atrás, fiz um vídeo sobre esse assunto e por mais que eu entenda de certa forma essa forma de ver as coisas, eu sinto que resignar-nos a essa realidade é ainda mais assustador, que é de género, tipo, nem vale a pena tentar, não vale a pena sermos melhores, vamos mesmo morrer todos, vamos sujeitar-nos à nossa própria extinção, não fazer bebés, não garantir a continuidade da nossa espécie só porque não queremos fazer a separação de lixo, deixar de conduzir para todo lado e diminuir o nosso consumo de produtos de origem animal. Tipo, prefiro continuar a fazer isso tudo e saber que o ser humano se vai extinguir do que abdicar dessas pequenas coisas e saber que tudo continua. Isso aflige-me um bocado e para mim é muito mais errado essa forma de estar na vida do que continuar a ter esperança e não é uma esperança cega e conformada e confortável, de género, tipo, eu tenho a esperança que tudo vai melhorar por obra e graça do Espírito Santo, então vou-me sentar aqui no meu sofá e não fazer nada para tentar ser ativa nesse assunto. Não é. Eu tenho esperança de que vamos conseguir todos juntos melhorar as coisas, mas temos de todos juntos melhorar as coisas, ativamente. Ainda no outro dia eu gastei 90€ para ter... desculpem, já foi um espirro e um arroto, o que é que virá a seguir? Mas pronto, tentar continuar, cenas tão simples, separação de lixo, compras conscientes, diminuir o consumo de tudo no geral, não comer produtos de origem animal ou evitar a todo custo, abdicar de tudo o que é descartável e tentar optar por coisas reutilizáveis, não é assim tão difícil. E a partir do momento em que vocês se informam sobre isso e começam a incutir isto na vossa
no vosso cotidiano começa a ser automático. Às tantas vocês olham para algo que sempre compraram e apercebem-se, olha, isto vem numa embalagem de plástico que vai logo para o lixo assim que chega à casa. Será que não há uma melhor opção? Às vezes não há, mas muitas vezes já há. E só o facto de vocês pensarem sobre isso e tomarem essa decisão e optarem por essas alternativas, mesmo que não seja sempre, eu também, vocês sabem, eu nunca fui fundamentalista acerca disso, eu sempre fui honesta e eu já várias vezes comprei coisas embaladas em plástico, chegam a casa e vão para o lixo, porque naquele momento foi o que fez sentido, porque não tinha outra alternativa, porque naquele momento era o mais prático. E obviamente que, embora isso não possa sempre servir de desculpa, também não vamos ser hipócritas ao ponto de dizer que nunca falhamos, porque eu falho muitas vezes e eu acho que estar alerta e partilhar isso faz com que as pessoas sintam que este processo é todo mais humano, porque às tantas eu sinto que quem ainda não está muito sensibilizado para este assunto ou não está muito para aí virado, acha que quem vive assim de uma forma um pouco mais consciente em termos de sustentabilidade é tipo um bicho de outra espécie que vive numa cabana e que é tudo muito difícil e muito sem graça, que não têm prazeres na vida, que não têm momentos em que cometem erros também, e ter essa pressão sobre os nossos ombros é muito grande, então as pessoas têm medo de viver assim com essa pressão e acabam por nunca tentar, e isto sobre sustentabilidade, sobre veganismo, sobre tudo e mais alguma coisa. Por isso é que eu acho que é muito importante não só partilhar toda esta questão motivadora de é possível fazer melhor, eu faço melhor, estou melhor hoje do que era o ano passado, isso é tudo ok, mas também é importante partilhar que há dias em que eu mando vir comida do Burger King que vem com bué de papel, que é um bocado inútil, ou que seria como é que eu ia dizer? Não seria necessário caso eu fizesse a comida em casa, mas somos todos humanos e não tem problema, porque se toda a gente fizesse melhor do que faz, havia mais espaço para estes pequenos momentos de comodismo e não ao contrário. Eu sinto que está toda a gente a viver de uma forma muito comodista e que de vez em quando tomam ações um pouco mais conscientes e sustentáveis, quando deveria ser ao contrário. Eu acho que só quando as coisas se inverterem nesse sentido é que nós vamos começar a caminhar para o sentido certo e para aquele momento em que a esperança de que vamos ter alguma longevidade enquanto espécie será real, porque neste momento eu não tenho grandes esperanças nesse assunto. Eu tento estar positiva e confesso que na maior parte do tempo eu tento nem sequer pensar sobre o assunto, tanto que vocês já devem ter reparado que eu não tenho falado tanto sobre isso. Nos podcasts acabo por falar, porque lá está, como isto aqui acaba por ser um momento em que eu tenho aqui meia hora para falar sobre o que me vem à cabeça e isto está constantemente na minha mente, eu acabo sempre por verbalizar isso aqui. Mas nas redes sociais, nos meus vídeos normais e no Instagram, eu também, porque tenho estado um pouco ocupada com o Duarte, isso é verdade, mas por outro lado também é por esta eco-ansiedade que eu tenho sentido, já sinto há muitos anos, mas mais exacerbado, a cada ano que passa eu fico mais ansiosa acerca deste assunto, porque a cada ano que passa é um ano a menos que nós temos para mudar as coisas. E eu sinto que as pessoas estão com as prioridades todas trocadas, isso é algo que me assusta. E às tantas, há momentos em que eu fico, ok, eu tenho de arranjar uma forma de conseguir sensibilizar toda a gente para isto. E claro que toda a gente é sempre impossível, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Que formas é que eu posso fazer, de que forma é que eu posso fazer com que a mensagem chegue, de que forma que ainda não foi feito, é que já há tantos documentários, já há tantos ativistas, tantos Instagramers, Youtubers, podcasts a falar sobre o assunto e mesmo assim parece que não entra na cabeça da maioria das pessoas. O que é que se pode fazer mais? De que forma é que se pode chegar até elas? O que é preciso acontecer para que as pessoas fiquem com medo real? E agora com estes movimentos todos negacionistas, eu sinto que é uma forma das pessoas, lá está, tal como o nome indica, estão em negação. E talvez seja um mecanismo de defesa, como não querem acreditar, porque é assustador o que pode acontecer, é assustador mudar, eles preferem não acreditar e basear-se em teorias da conspiração e em doutores Facebooks e Googles da vida.
que nem sempre são as coisas mais fidedignas para reconfirmar aquelas crenças que eles têm, que querem ter, porque é mais confortável, não só no cotidiano como a nível psicológico também, porque lá está, eu tenho alguma consciência sobre este assunto e isso às vezes traz-me algum transtorno, fico mal disposta, fico com medo, fico ansiosa e obviamente ninguém se quer sentir assim, mas eu sinto que isso nunca se pode sobrepor ao bem comum e à nossa longevidade, tipo ao nosso futuro, à nossa vida, literalmente. Isto é algo que me passa pela cabeça tanta vez, e se vocês tiverem uma resposta, uma sugestão de que forma é que vocês acham que eu poderia abordar este assunto, voltar a focar-me um pouco mais nisto, porque lá está, eu quero voltar ao ativo, já se passaram 9 meses desde que fui mãe e eu estou a sentir muita falta de voltar a fazer aquilo que fazia antes do Duarte nascer, sinto-me muito anulada nos últimos tempos, ainda no outro dia tive um breakdown gigante porque... agora que em princípio que estamos em Lisboa, o Duarte já é maiorzito, tenho planos de voltar ao YouTube e a tatuar, então queria, por exemplo, mudar o banner do meu canal, que já é o mesmo para aí há 3 ou 4 anos, já nem sei. Já estou um pouco enjoada e quero mudar um bocado a imagem do canal e não sei o quê. E eu estava com o Ricardo e estávamos a fazer um brainstorm do que é que eu queria, de cores é que eu gostava, se queria mais para a fotografia, se queria mais para o desenho. E eu não conseguia responder. Eu sinto que estou tão anulada nos últimos meses com esta coisa. Primeiro foi a pandemia, depois foi a gravidez na pandemia, depois foi... ter o Duarte tipo recém-nascido foi uma fase muito difícil para mim e depois tipo tive alguma liberdade e comecei a sair e as coisas melhoraram um bocadinho a partir do momento em que as restrições aliviaram um pouco, ficou tudo um pouco melhor. Mas lá está, eu com o Duarte sendo mãe a tempo inteiro, há muita coisa que eu gosto que eu não faço há praticamente um ano. Eu tive mais de 4 meses sem ver um único filme, um único episódio de uma série, porque eu não tinha tempo, percebem? Isso, a parte criativa, quando eu não tenho acesso a ela, quando eu não tenho estímulos criativos na minha vida, parece que toda eu fico anulada e perdida e às tantas eu já não sei o que gosto, mesmo em nível de roupa. E ainda agora estive a gravar um vídeo que vai sair no canal depois deste podcast em que eu toquei neste assunto também, mesmo a nível de roupa, que por mais que possa parecer uma coisa superficial, a roupa acaba por ser a forma como nós nos apresentamos ao mundo e sempre foi uma coisa importante para mim, a forma que eu me visto, por mais que eu não tenha assim um estilo muito fora do normal, é importante para mim eu estar vestida de acordo com aquilo que eu gosto, de como eu me quero expressar, como eu me quero apresentar, como eu quero que as pessoas me vejam, percebem? E eu sinto-me tão perdida que eu vou às lojas, eu preciso de roupa porque o meu corpo mudou, eu vou às lojas e não olho para as coisas e nada faz clique porque eu já não sei com que estilo, com que peças me identifico, percebem? Tenho medo de arriscar em certas coisas. É muito estranho. E eu, quando estava a fazer esse brainstorm com o Ricardo acerca do banner do YouTube, eu percebi o quão perdida estou e a minha incapacidade, que eu já tenho sentido há tantos meses, de tomar decisões, de perceber o que é que me caracteriza, que sempre foi algo que eu tive bastantes certezas. Eu nunca tive assim muitas crises existenciais, no sentido em que, como é que é de explicar? Sempre tive aquelas crises existenciais de saber, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer, qual é a minha missão, o que é que eu quero ser, percebem? Isso, obviamente, eu acho que isso é transversal a toda a gente, principalmente naquela fase de adolescência e jovem adulto, mas eu sempre soube muito bem quem eu era, do que é que gostava, com quem queria estar, de como é que me queria vestir, eu sempre tive muita certeza disso. E eu sinto que nos últimos meses isso foi tudo por água abaixo e foi uma coisa que eu nunca senti. Então tem sido muito difícil para mim lidar com isso, porque eu perco-me em raciocínios, eu não tenho um discurso tão fluido como tinha antes. Eu nunca tive problemas em pensar e dizer, e sempre fui boa a transpor os meus pensamentos em palavras, sempre tive um raciocínio rápido e eu agora sinto que estou muito lerda, percebem? Isso afeta-me porque eu estou cansada e muito provavelmente é o facto de eu estar cansada que também faz com que eu esteja assim, não é? Mas
eu estou cansada, ainda tenho que lidar com esta parte de mim que eu sinto que está completamente anulada, este tentar descobrir que Bárbara é que eu sou agora, enquanto tento fazer as pazes com o facto de ter de me despedir da Bárbara que eu era antes. Percebem o que eu quero explicar? Eu sinto que para quem nunca passou por isto é um pouco difícil de entender, e provavelmente só quando vocês forem pais, se forem e se quiserem, é que vão conseguir entender este sentimento de quase completa anulação e de vocês de repente, depois de 20 e tal, 30 e tal, depende da altura em que vocês são pais, terem de reaprender a viver outra vez, porque é tudo completamente diferente. Parece que o relógio e o calendário andam a ritmos diferentes, e eu dou por mim constantemente a desejar que haja mais horas num dia e menos dias num mês. Percebem? Quero ter mais tempo a cada dia para conseguir fazer mais coisas que eu gosto, mas ao mesmo tempo quero que o tempo passe rápido, para eu me habituar mais rapidamente a esta nova rotina, para o meu filho ser mais autónomo e já não precisar de mim tanto quanto precisa agora, por mais que eu saiba, e depois lá está, esta dicotomia de sentimentos, por mais que eu queira que ele fique autónomo e que cresça para eu ter algum tempo livre e de conseguir estar com ele de outra forma, e eu sei que vou ter tantas saudades dele em bebê que às tantas eu não sei o que sentir. E é bué de amarado isto tudo. Enfim, olhem, não tem sido fácil, mas estou de volta a Lisboa. Vamos focar-nos na parte positiva da coisa. Eu sinto que os últimos... Provavelmente desde que fui mãe, lá está. Nenhum destes episódios de podcast tem sido muito positivo. Justamente por isto, eu sinto que eu psicologicamente não estou num ponto onde queira estar, ainda me estou a habituar a tudo, e lá está, como foi tanta coisa ao mesmo tempo, obviamente eu sinto que estou melhor na maior parte dos pontos do que estavam há uns meses atrás, mas sinto que ainda há muito trabalho a ser feito, e que neste ponto de me sentir anulada e perdida, eu estou pior agora do que estava antes. Porque agora sinto que a minha vida está a voltar um pouco ao normal, então em comparação consigo destacar mais esta minha falta de presença, esta minha falta de personalidade, de característica. Percebem o que eu quero dizer? Porque antes eu estava tão inundada em tudo aquilo que era novo, em ser mãe, em reconhecer o meu bebê, em habituar-me a cuidar dele, em tê-lo. Estão a perceber? Toda aquela avalanche de sentimentos e novas rotinas que acontecem quando se tem um bebê, que eu acabava por não me focar muito na minha questão pessoal, que estava um pouco deixada em stand-by, porque eu tinha que me focar era no Duarte. E agora que ele está aos pouquinhos a dar-me um pouco mais de liberdade, eu consigo perceber melhor o quão anulado eu estou e o quanto isso me afeta, e o quão desesperado eu fico às vezes de pensar será que algum dia vou voltar a ser como era, a ter tempo para ficar a jogar Sims durante uma tarde inteira? Será que eu vou voltar a poder ficar a desenhar durante horas e horas sem fim enquanto ouço música ou podcasts? E a verdade é que se calhar eu não vou conseguir fazer essas coisas tão cedo, porque eu tenho um filho agora, que foi algo que eu sempre quis e que quero, mas que dá muito trabalho e é outra prioridade, e o tempo já não é tanto, e é muito complicado. E eu sinto que não se fala muito sobre estas questões, e talvez muito por medo do julgamento, porque às tantas as pessoas ficam tipo, ok, então mas tu não querias ser mãe e agora que estás sempre a reclamar. Eu adoro ser mãe, eu adoro o meu filho, não mudava nada, mas é difícil, uma coisa não invalida a outra. Eu sinto falta um pouco de sensibilidade acerca destes aspectos, que uma coisa boa não quer dizer que não seja difícil. E provavelmente daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, 10, vai tudo valer a pena, e eu vou olhar em retrospectiva e pensar tipo, custou bué, mas estou aqui, sobrevivi, valeu a pena, e consegui. Mas no momento em que uma pessoa está no meio da tempestade, parece que ela nunca vai acabar. E eu queria partilhar isto convosco, porque de certeza absoluta que há alguém que se vai identificar.
Isto não é só um ato altruísta, eu não quero só ajudar-vos a vocês porque eu sei que alguém se vai identificar comigo. Eu também preciso de me sentir identificada, de saber que eu sinto isto e há mais alguém aí desse lado que também sinta, para não me sentir sozinha também, não me sentir egoísta, não me sentir superficial, não sentir que estou a dar demasiado valor a mim própria em vez de estar a valorizar todo este acontecimento maravilhoso que é ter um filho. Eu acho que não tem de ser tudo preto e branco. Há momentos cinzentos, muitos momentos. Eu sinto que a maternidade é um grande momento cinzento em que esporadicamente há momentos maravilhosos e esporadicamente há momentos desesperadores. Olhem, e é isso. Não sei o que mais vos dizer. Estas conversas acabam sempre a ficar um pouco down e um pouco profundas demais do que aquilo que eu antecipava ao início, mas lá está. Se a minha mente me leva para aqui, eu acho que devo respeitá-la e lá está. Se vocês gostam de ouvir, obrigada. Se vocês não gostam de ouvir, peço desculpa. Eu às vezes sinto que... Sabem que eu já pensei várias vezes em acabar com o podcast nos últimos meses porque sinto que não tenho nada a dizer, lá está, porque como não tenho feito grande coisa além de ser mãe, todos os meus assuntos, todos os meus temas de conversa vão dar a isto. E às tantas eu penso, ok, do que é que vale? Porque é que alguém me há de querer ouvir se eu estou sempre a falar sobre a mesma coisa? Porque é só aquilo que eu vivo neste momento. Eu não vou ao cinema há mais de um ano, há 4 meses não vi um filme, eu não tenho passatempos praticamente. Não tenho grande tempo, porque todos os meus tempos livres são ocupados a fazer coisas que se têm de fazer, a lavar a roupa, a fazer a comida, a ir às compras. Eu não tenho tempo de lazer. E mesmo quando tenho essa oportunidade, quando o Ricardo, que é maravilhoso, pega no Duarte e diz, ok, como ele fez hoje e disse, amanhã é tua, faz o que quiseres. Eu sinto sempre um peso e uma pressão porque vejo o Ricardo com o Duarte. Se o Duarte começa a choramingar por alguma coisa, eu não consigo fingir que não estou a ouvir. Sinto-me egoísta se ignorar. Sinto-me egoísta porque parece que estou a ignorar o meu filho e sinto-me egoísta porque parece que estou a ignorar o Ricardo e que não estou a dar-lhe o apoio que deveria estar a dar porque o filho é dos dois. Percebem o que eu quero dizer? É bué difícil. É mesmo muito, muito difícil. Portanto, já me passou pela cabeça muitas vezes isso do podcast acabar ou de dar assim uma pausa sem vencimento para pôr as ideias no sítio e eventualmente voltar com uma coisa mais estruturada, não sei. É algo a pensar. Digam-me o que é que vocês acham. O que é que vocês têm sentido nestes últimos episódios de podcast, se têm sentido o mesmo que eu, que é do género, lá estás tu a falar da mesma coisa, tenho saudades dos temas que falavas antes, mais vale parares e voltares quando tiverem mais coisas a acontecer ou quando não estiveres tão embebida nessa realidade e nessa dificuldade que é ser mãe que te deixa tão assoberbada, não sei. Digam-me aí nos comentários, eu estou aberta a ouvir essas opiniões, por mais que elas possam não ser muito fixe de ouvir. Quero mesmo a vossa opinião sincera, ou se não se importam, se gostam da minha companhia independentemente de tudo. Eu não vou levar a mal nenhuma das opiniões, quero mesmo saber se vocês ainda sentem esta conexão aqui com o Qualquer Dia, ou se sentem que já deu o que tinha a dar, ou que merece umas férias. Digam, porque eu às vezes não sei bem o que é que quero fazer acerca aqui do podcast. Isto não quer dizer que eu vou desaparecer tipo, do YouTube ou das redes, simplesmente significa se calhar que não preciso estar a fazer um podcast neste momento, que se calhar basta-me ir lançando uns vídeos conforme vá conseguindo e estando presente no Instagram, e que se calhar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quando eu sentir que tenho mais tempo, volto com com o podcast. Não sei, olhem, digam-me vocês. Quero muito saber a vossa opinião. Eu dou muito valor à vossa opinião, vocês sabem disso, e gosto muito de vocês por me
após este tempo todo, esta irregularidade toda, estas tormentas e reclamações todas têm feito parte da minha vida no último ano, a continuarem aqui, sempre com uma palavra carinhosa para mim. Muito obrigada. Olhem, vou beber água, tenho a garganta seca e tenho que ir preparar o almoço, porque vida de mãe chama. E obrigada. Vemo-nos no próximo episódio, que não sei quando será, mas vou tentar que não demore muito tempo. Agora digo sempre a mesma coisa no fim dos episódios. Um grande beijinho e tchau, tchau.